Diria então, João, assim, infelizmente o diagnóstico precoce do câncer de ovário parece não ser o caminho para diminuir ou para melhorar os números de resposta a ele, que a evolução no tratamento seria por esse caminho, ou houveram outras, ou houve outras evoluções no tratamento do câncer de ovário nos últimos anos? É, para o câncer de ovário, a gente tem como a pedra fundamental, primeiro, a possibilidade de fazer uma cirurgia citorredutora. A cirurgia citorredutora é quando a gente tira toda a doença visível, né? Porque como o ovário está solto ali no peritônio, a disseminação local dele, na verdade, é para o peritônio. Ele solta células e essas células caem no peritônio e o líquido peritoneal ele circula pelo abdômen, leva essas células e elas se implantam ah, no peritônio. Superfícies de órgãos e peritoneais, né? Exato, muito semelhante à endometriose, Uhum. né? Então, o caminho do líquido peritoneal ele vem primeiro aqui para a goteira paretocólica direita, vem para o diafragma direito, depois ele vem para o centro do abdômen, para a fossa ilíaca esquerda, depois ele volta para o diafragma do lado esquerdo, né? Então, assim como você vê com alguma frequência lesões de endometriose no diafragma direito, é É o também mais comum. o lugar mais comum de implante do câncer de ovário. Então, a cirurgia é uma cirurgia agressiva, né, com a retirada de todas essas lesões. A gente precisa de um cirurgião com essa expertise para fazer isso. Mas um cirurgião sozinho também não faz verão, né? Uma andorinha só não faz verão. Ele precisa estar num centro que tenha uma UTI, que tenha experiência com essas pacientes. Ele precisa de toda uma infraestrutura em volta dele. E a gente tem já inúmeros estudos mostrando que centros que tratam pouco câncer de ovário têm resultados de sobrevida piores do que centros que tratam muito, né? Então é uma doença que precisa de um tratamento em um grande centro com expertise nisso. Até porque são cirurgias grandes e que, graças a Deus, também não tem uma incidência tão alta, né? Sim, graças a Deus é uma doença rara, né? Depois da cirurgia, a segunda pedra fundamental aqui do tratamento do câncer de ovário é a quimioterapia. Então, o câncer de ovário, ele tem uma característica, esse subtipo aqui, seroso, né? Tem essa característica de responder muito bem à quimioterapia. Então, as pacientes costumam ter boa resposta à quimioterapia, mas infelizmente em algum momento essas células tumorais acabam se tornando resistentes à quimioterapia. É um mecanismo parecido com a resistência bacteriana, né? Então, quando você tem ali 1000 células neoplásicas, você faz a quimioterapia, você extermina 999, né? E aí sobra uma célula, mas essa célula ela era resistente. E aí essas células continuam se multiplicando, só que todos os clones dela também são resistentes. E aí quando você faz de novo a quimioterapia, às vezes ela não responde. Então é nesse momento que você acaba perdendo a paciente com câncer de ovário. E o que tem de, assim, de novidade são esses tratamentos, terapias-alvo, né? Então, primeiro que a melhora da expertise cirúrgica trouxe um benefício. Segundo, da parte cirúrgica, a gente tem também um tratamento novo que é a quimioterapia hipertérmica, que a gente aproveita o momento da cirurgia para fazer uma quimioterapia dentro do peritônio para tentar tratar melhor essas células neoplásicas. É um tratamento que ainda não está bem consolidado, né? Mas ele para alguns cenários ele é promissor. Depois vem a quimioterapia tradicional e as terapias-alvos. A terapia-alvo que surgiu há uns, sei lá, 10, 7 anos atrás, é um antiangiogênico, então ele impede a proliferação de novos vasos sanguíneos e isso demonstrou algum benefício para as pacientes com câncer de ovário. E mais recentemente a gente tem os inibidores da PARP, que é uma enzima específica produzida principalmente por aquelas pacientes que têm aquela mutação genética. Então, e aí essa enzima causa nessas células que têm a mutação genética que elas não consigam se desenvolver. Então, os inibidores da PARP chegaram aí com
Potencial. trazendo excelentes resultados, né? Então é um tratamento novo e que está mudando muito o destino dessas pacientes. Principalmente para essas que têm essa mutação desse gene BRCA, né? Essa mutação pode ser somática ou germinativa. Germinativa é aquela paciente que tem a mutação em todas as células dela. E somática é aquela que só o tumor tem. Mas tem uma porcentagem alta dos tumores que tem essa mutação. Então também vem como um tratamento que está mudando muito o destino dessas pacientes. Né? E essa paciente que teve o câncer de ovário, então, como é o segmento dela pós, já que tem esse risco de uma célulazinha escapar da quimioterapia, adquirir a sua resistência, e quando ela poderia respirar fundo e falar, opa, dessa eu passei. Então, a gente usa meio como um padrão para todos os cânceres os 5 anos aí, né? Então, assim, se depois de 5 anos ela não teve nenhum sinal de recidiva, nada, muito provavelmente ela não vai ter mais para frente, né? E aí, diferente dos outros tumores, aqui no câncer de ovário a gente tem um marcador que ajuda muito de sangue, que é o CA-125 que a gente comentou, que é um exame de sangue que pode ser feito no segmento e se a gente identifica que ele está subindo, ele é um marcador importante de recidiva.